Estamos de volta aqui com o Sr. Fernando Silva, falando sobre o caminho de Santiago. Ó Sr. Fernando, voltando agora, é quase impossível separar a parte de peregrino e hospitaleiro, mas voltando agora um pouco mais à parte do que é ser peregrino, o caminho é como vocês. Eu também não exijo nada do caminho, mas muitas vezes o caminho dá-nos exatamente aquilo que nós precisamos, sem nós estarmos a pedir, sem nós contarmos. Sem Uh, dúvida. e nós devemos ir ao caminho sem expectativas e estar abertos ao que ele nos possa dar. E uma coisa é certa, pelo menos a mim, e acho que você concorda comigo, o caminho dá-nos sempre alguma coisa, por muito pouco que seja, ou por muitas vezes nós não percebermos que nos dá alguma coisa, dá-nos sempre, é impossível. Um, para si, o que é o melhor, ou não seja, qual é a parte melhor do caminho, ou o que é o melhor ao fim de cada caminho, peço desculpa, o que é o melhor que você leva do caminho em si? O melhor que eu levo do caminho, eu acho que é mesmo o renovar de nós próprios, porque eu comecei a sentir necessidade de todos os anos ir ao caminho de Santiago. Eu também. E posso dizer que já sou peregrino de Fátima há muitos mais anos do que propriamente o caminho de Santiago e não conseguia encontrar a leveza quando caminhava para Fátima que quando fazia os caminhos de Santiago. Apesar, Não é a primeira pessoa que me diz isso. apesar de levar uma mochila às costas, coisa que quando eu ia para Fátima nos primeiros anos não acontecia. Ou seja, não é o peso que nós carregamos que nos alivia a mente, não sei, não faço ideia. Acho que é algo também que nos transcende. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora também e gosto muito de fazer a peregrinação a Fátima. Mas são coisas diferentes, não sei, há algo que o caminho transcende. Não sei se Eu gosto de lhe chamar, gosto de, desculpe interromper. Eu gosto de lhe chamar, são as coisas do caminho, não se eu não explicam. sei se por ser o aspecto mais religioso ou não, e enquanto que nós para Santiago existe uma liberdade completamente Sim. diferente acerca da peregrinação. Não sei, poderá ser por aí, mas o que eu sinto de cada vez que vou para o caminho é que venho com a minha alma renovada, venho com mais vontade de trabalhar, venho com mais vontade de ainda ser melhor do que o que sou, de fazer o meu serviço de hospitaleiro, de dar o melhor de mim em prol dos outros. Incrível, incrível. Uh, Sr. Fernando, você, pronto, você já leva 11 caminhos, eu só levo 5, mas mais caminho, menos caminho. Somos Toda, peregrinos iguais. exatamente, não, mas é isso. Temos todas É. experiências incríveis. Eu também eu posso dizer, eu não conheço nenhum peregrino que só tenha feito um caminho. É quase impossível. Porque o caminho A não ser dá-nos aqueles que estão a iniciar o seu próprio caminho. exatamente. Uh, mas no sentido em que o caminho está cheio de experiências, está cheio de momentos especiais, bons ou maus, mas está aí. São momentos que nos prendem muito ao que é o caminhar, ao que é o peregrinar e o que é o caminho de Santiago. Momentos, por exemplo, olha, eu lembro-me assim muito rápido de um. O ano passado, a fazer o caminho primitivo, eu estava, mesmo a chegar a Santiago, já tinha na parte no caminho francês, na parte a passar o aeroporto de Santiago, naquela zona. Eu vou descer, numa descida, e de repente vejo um peregrino em caminho contrário, bem em caminho contrário, a fazer o caminho ao contrário, ao sentido inverso, e de repente aproxima-se de mim e dá-me um abraço, assim sem mais nem menos. Eu falei, o que é que se passa aqui? Eu não dou. E ele disse, és Guilherme, não és Guilherme? Eu sou Guilherme. E você conhece-me? Não é que você me conhece. Opa, eu há 3 meses estive no albergue de Tamel, quando estavas lá no hospitaleiro, e foi aí que eu te conheci. E depois lá me explicou a história e eu na altura não estava a reconhecê-lo, mas depois lá expliquei e assim sem mais nem menos, aparece-me alguém que já tiveste como hospitaleiro no albergue e foi incrível. Você pode-nos contar algum momento especial do seu caminho, ou como hospitaleiro, ou 1, 2, 3, o que você quiser, que eu tenha marcado muito. É assim, há muitos momentos.
em relação a essa situação que tu acabaste de contar, é uma coisa fácil, porque é assim, é fácil tu estares aqui, dares o melhor de ti e as pessoas levarem algo de ti também. E é isso que acontece a nós próprios hospitaleiros, porque nós somos hospitaleiros numa casa em que acolhe muitos peregrinos e não nos é fácil lembrar de todas as situações e de tudo, não é? Isso é impossível. Sim, Daí, aquele peregrino que vai leva um pouco de ti, sem dúvida nenhuma, porque, e são milhares, sim. milhares a todos os anos que aqui passam, e sem dúvida nenhuma que eles se lembram mais facilmente de ti do que tu propriamente E deles. desculpa interromper, sabe o mais incrível? É que isto tinha sido em maio. Eu em maio estive no albergue e eu creio que ele esteve exatamente no dia em que o albergue Tamel, e vocês aí passam por isso muitas mais vezes que nós, tem 42 camas, não, 46, não, 42 camas. Eu nesse dia, não sei como, mas eu nesse dia tive por aí ali dentro 58 peregrinos. E em que é uma correria, umas pessoas a pedir isto, das pessoas, e nós tentámos dar o nosso melhor, mas com muita gente é sempre um bocado difícil e as pessoas têm. Pronto, e foi um dia em que, às vezes, quando temos menos peregrinos, ou seja, temos 15, 20, é mais fácil dar de nós a cada um pouco de nós a cada um. Mas quando temos 60, é sempre muito mais difícil. E isso marcou-me muito, sabe? É assim, aqui acontece exatamente a mesma coisa, embora não podemos dar tanta atenção como gostaríamos, se tivermos 10, se tivermos 5, não é? É completamente diferente. Mas em relação àquilo que me tinhas perguntado da situação que me marca mais no caminho, eh, não é fácil. Eu tive aqui pessoas de muita idade que eu não pensei que fosse possível estarem no caminho. E depois tive uma das situações que me marcou bastante foi o reencontro de uma mãe que estava a fazer um caminho de Santiago e a filha que estava a fazer outro e por coincidência, sem se saberem, encontraram-se aqui no Albergue de Ratos. Foi uma experiência incrível, as duas Espetáculo. amarradas, a chorar, uh, a sério, mas sem contacto nenhum uma com a outra, encontraram-se aqui no Albergue de São Pedro de Ratos. Olha, é uma coisa estranha que ainda hoje me arrepia. Estou-me a arrepiar neste momento. Foi sem dúvida uma das experiências mais incríveis que eu pude assistir aqui no Albergue de São Pedro de Ratos. No caminho, o caminho é difícil estar-te a explicar porque, por exemplo, eu só fiz os meus 3 primeiros caminhos em época alta, em setembro, agosto, praticamente de 2010, 11 e 12. Depois já comecei a sentir muita necessidade de procurar outros caminhos porque o caminho português já estava com muitos peregrinos, Sim. já estava com peregrinos a nível diário que era enorme, não é? E então começámos a procurar caminho primitivo, caminho francês, caminho sanabrês, já fiz o caminho do interior também, desde Viseu, fiz este ano o da Geira Romana, um caminho que nasceu agora em 2017 e tem um potencial Enorme, enormíssimo enorme. para peregrinar, com algumas lacunas ainda a nível de albergues, de alojamentos e mesmo de marcações, mas é um caminho com um potencial enorme. E as experiências são boas. As experiências, eu fiz o meu primeiro caminho sozinho em 2017. 2018 voltei a repetir e fiz este ano em 2020. Foi as 3 únicas vezes que fiz o caminho sozinho. E sem dúvida que a maior experiência que eu tive como peregrino foi quando fiz o caminho sozinho em pleno mês de janeiro, que foi o caminho Sanabrês, desde Zamora até Santiago de Compostela. Em pleno inverno, até foi um ano muito rigoroso com tempestades, mas foi um caminho que eu adorei fazer e que nós, peregrinos no caminho, não sentimos a dificuldade da chuva, do vento, do frio, ao contrário de que nós, quando estamos no nosso carro,